Hoje a ideia é a gente estar aqui elaborando um estudo de caso do agronegócio. É algo bem específico, mas para a gente que é consultor empresarial, é muito importante e muitas vezes é um diferencial como produto, né, dentro dos negócios, né, vamos falar dessa forma, já que é um setor bem relevante em termos de economia, mas que a gente vê pelo menos em algumas cidades, né, algumas estruturas que não é muito conhecido, né, e é um conhecimento um pouco mais escasso e existe um nível de técnica um pouco diferente, mas é importante até para a gente conhecer e vender isso como um produto mesmo, né, para quem é profissional liberal, consultor, contador, porque pouco se fala hoje em modelagem, ainda mais quando a gente fala sobre modelagem para o agronegócio, né? Que tem algo específico. E a modelagem do agronegócio, o que difere para os outros segmentos, né? Que é varejo, serviço, indústria, é que ele tem um grau aí de personalização bem mais abrangente, né? A gente tem a nossa planilha de modelagem pronta, que vocês já conhecem, que é toda aquela super planilha com simulador de cenários, sendo que algumas premissas para o setor do agro, algumas particularidades, não se encaixam ali. E aí a gente fez, né, um novo material, a gente colocou uma nova aula para vocês, para justamente ali a modelagem do zero, ou seja, a gente pegou um material do zero, foi construindo do zero, o que casa muito bem quando a gente pega um segmento ou um negócio que tem muitas particularidades. Lucas, é possível colocar naquela planilha que já está bem pronta, já está super bonita ali o layout para a apresentação? Sim, é possível, mas o nível de personalização ele é muito grande. E aí é uma questão de esforço, né? Se realmente você quer seguir naquela planilha para mudar muita coisa relacionada para o setor agro, ok. Se não, aí fica mais encargo de vocês, né? Essa questão do esforço e do benefício, né? Do esforço e do tempo. Mas a planilha serve, mas tem um grau de personalização muito maior. Por quê? Porque para o agro a gente vai ver, eu vou trazer aqui um estudo de caso real para vocês, as premissas, né? Os inputs das premissas são bem diferentes do padrão, né, daquela só parte de receita, custo, é diferente, é uma outra forma, é uma outra conjuntura de negócio. Dá para fazer lá dentro? Dá. Mas a gente prefere, às vezes, fazer do zero até pela otimização do tempo. E, de qualquer forma, esse material eu vou estar disponibilizando para vocês quando subir essa aula lá para o Kiwify. Assim que terminar, eu já subo lá esse material pronto, né? Vou entregar uma versão aí em branca, do jeito que vai estar aqui, mas também vou entregar para vocês a versão pronta já, do que a gente modificar aqui também, beleza? Então, de cara, esse modelo aqui é o padrão que a gente utiliza quando a gente não usa aquela planilha de modelagem que já está pronto, tá certo? O que que eu estou querendo dizer com isso? Aqui o princípio ele é o mesmo, né? A modelagem ela é a mesma, né? Tudo é o mesmo, tudo é igual, sendo que são estruturas diferentes pelo grau de personalização que a gente vai fazer ali dentro desse material. Perfeito? Então, já para começar com vocês, essa estrutura eu acho que para quem já assistiu a aula modelagem financeira, né, construindo a modelagem financeira do zero, é exatamente essa mesma estrutura que a gente vai trazer para vocês. Algumas coisas aqui eu coloquei só como de referência, né, para sempre lembrar e que não está naquele material primário, né? Que foi aqui, ó. Já deixei pronto, de certa forma, algumas abas da planilha, até pela otimização de tempo que a gente vai ter. A ideia aqui é falar mais sobre as particularidades, tá? Então, aqui eu já botei um benchmark de uma empresa correlata, que a gente vai estar trabalhando hoje, né, nesse estudo de caso aí do agro, eu vou trazer um case real, né? Um case aqui de um cliente meu, obviamente, e com todo o respaldo dos números, né? Não trouxe nome nem nada, mas uma coisa que é importante: a gente sabe que em toda a estrutura de modelagem, como a gente já conhece, a gente sabe que começa a partir do balanço e das premissas, né? Mas aqui é um plano de negócio, o que não difere muito se a gente já tiver informação vigente, como vocês já devem saber ali nas aulas que a gente já tem dentro do treinamento. Mas sem mais delongas, vamos para a parte prática. Dadas as estruturas, esse é um agronegócio. O que é que você tem que primeiro entender quando você pega um cliente de agronegócio? Quais são as culturas, né, que essa empresa ou esse plano de negócio ele tem? Lucas, o que é que são essas culturas? Quais são os produtos, tá certo? Essa empresa em específico, que ele já tem uma coligada, mas está abrindo uma nova frente de negócio que fez a gente fazer esse estudo de caso, tá? Então, o que que eu posso dizer para vocês? Esse é um plano de negócio, de agronegócio. Tem três culturas que a gente vai estar trabalhando, que seria soja, algodão e silagem de milho, perfeito? Ou seja, são as três culturas que a gente vai
trabalhar. Sendo que fora as três culturas, Lucas, o que é que difere trabalhar do agro para o varejo normal, para a indústria? É que as premissas de venda e de custo, ela é 100% diferente, é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. E já começar aqui pelas receitas, tá? Ó, qual foi a premissa que geralmente você pode utilizar dentro do agro, tá? Geralmente a gente tem unidades medidas hectares, tá certo? Então a gente faz uma ponderação, a gente tem que achar um denominador comum, tá? Essa é a primeira parte. Por isso que eu sempre falei para quem já acompanha a gente há mais tempo que uma das primeiras etapas antes de você começar de fato a modelagem é você fazer todas as premissas do negócio, que é aquele checklist em Word. Quem não tem, vai lá no Telegram, vai lá no nosso plataforma do curso na QIFI e já faz aí esse download, tá? Mas como é que a gente define geralmente as premissas? Primeiro de tudo, tem que ter alguma unidade de medida. Lucas, vou usar hectare? Beleza, pode ser outra unidade de medida? Pode, depende de cada estrutura de negócio. Para esse cara, a medida foi hectares, é produção por hectare e também todo o custo relacionado a hectare que eu vou já mostrar para vocês, tá? Então aqui, ó, produtividade por hectare, preço unitário, receita por hectare e o período de ciclos. Esse período de ciclo é uma particularidade muito importante que difere da indústria, serviço, varejo, que você imaginar. Por quê? Porque o agro, ele passa por sazonalidades. Ele tem algumas variantes, como clima, como o melhor momento para você fazer um plantio, por exemplo, de uma cultura, o melhor momento da colheita, principalmente falando da soja, que é um dos carros-chefes aí primários do país, né? E existe uma ordem não só cronológica, que é isso que você tem que se atentar ao projeto, e essa ordem cronológica ela é tão importante por quê? Porque ela define a ordem do capital de giro. Exemplo, essa é uma dica muito importante, tá? O algodão, ele custa muito mais caro para se fazer do que a soja. Mas existe uma sequência de tempo aonde eu começo da data zero, do plantio, da colheita e da colheita da safra, né, até a venda. Ou seja, eu faço o primeiro ciclo dentro do ano. Feito o primeiro ciclo dentro do ano, essa venda que geralmente no agro é a venda à vista, né, na colheita da safra, isso aqui é a vantagem do negócio. Você tem ali os períodos a serem respeitados, ou seja, passa 120 dias, começa 150 dias e depois 90 dias de acordo com aqui a projeção. Claro que depois a gente vai colocar uma margem de erro para isso, é óbvio que a gente até conversou com o cliente, mas essa ordem cronológica que acontece muda completamente a gestão sobre o capital de giro, porque eu preciso de menos dinheiro para fazer a soja do que para o algodão. Eu preciso me capitalizar mais e eu vou depois explicar isso para vocês lá na frente, mas isso aqui são premissas que são importantíssimas, porque é diferente do varejo que a gente está comprando e vendendo o produto. Aqui não é. Aqui tem um risco tanto da perda, que é uma premissa que a gente vai colocar também, que é a quebra de safra, que a gente pode chamar dessa forma, como também outros aí pormenores, tá? Mas aqui eu vou passar brevemente. É sempre importante vocês definirem os anexos com o cliente, ou seja, exemplo, a gente tem três fontes de receita. Obviamente, tem três fontes de custos para a produção. E essas três fontes de receita foram definidas por três unidades de medidas, na verdade, por uma, que é por hectare. Então, o custo também, se eu estou precificando por hectare, que geralmente é assim que aparecem as notícias, né, a gente vai fazer o custo, o mapeamento desse custo por hectare. Então, por exemplo, na silagem do milho, aqui no algodão, aqui na soja. Então, tem toda a parte de preparo do solo, dos insumos, dos tratos culturais, da energia, canaleiro, colheita. Então, entenda que esse material aqui eu estou trazendo o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, entregando ouro aqui para vocês, porque isso aqui é a ficha técnica do produto. É como se você pegasse o varejo, uma indústria. Cara, não é varejo não, né? Até errei aqui, mas pegar a indústria, ficha técnica da fabricação, tá aqui, ó. Ficha técnica do produto. O que é que eu preciso para fazer a soja? Tá tudo aqui, ó. Inclusive, estou trazendo até para vocês alguns nomes, né? Como é utilizado na vida real, o que é que precisa, tá? Que é bastante bacana depois vocês darem uma olhada. Não vou adentrar muito aqui na unidade, tal, porque é o cliente que levantou isso aqui para a gente, tá? Mas o que é importante daqui? Receita por hectare e custo por hectare. Ponto. Isso aqui que a gente vai atenção. Os três anexos são parecidos. Depois a gente vem para o anexo da despesa operacional, OPEX, depreciação, CAPEX, e aqui você já conhece.
tá bom? Mas vamos lá começar esse plano de negócio, né? Vamos fazer aqui a modelagem acontecer, tá? Se eu estou falando de uma unidade de medida, por exemplo, lá na nossa super planilha de modelagem financeira, vocês bem sabem que qual é o fator de crescimento da receita? É botar o percentual lá de crescimento de venda do produto, e isso vai trazer para a gente um crescimento percentual que eu vou estar vendendo a mais ou a menos ali, tá? Sendo que para agronegócio, eu não posso muito usar essa metodologia aí percentual. Tá? Na verdade, o do agronegócio, eu vou ter que usar o quê? Uma variável pela unidade de medida, ou seja, hectares. Eu não posso dizer para o agronegócio, por isso que é importante entender, né, a gente entender o contexto da empresa e os fundamentos. É o que eu mais falo, os fundamentos do negócio. Eu não posso colocar, vou crescer 10% percentual no agro. Não existe isso. Não existe. Quem começa a modelagem assim tá equivocado. Então, eu preciso ter uma unidade de medida. Então, como é que a gente vai fazer no caso, tá? Primeiro de tudo, a gente vai colocar aqui unidade de medida hectares. Então, vamos supor que eu vou colocar 1 hectare, vou preencher aqui algumas informações com vocês, e eu vou colocar aqui, ó, 1 hectare, e eu vou colocar as projeções de receita a partir de 2025. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui, vou pegar isso aqui vezes normal, vou inserir aqui detalhe por detalhe, tá? Então, o que é que vai acontecer na prática? Já integrando com vocês. Tá aqui, ó, vezes, mais. Como no ano ele vai estar produzindo aí como competência, né? Tá aqui receita, ó. Então, a gente vai botar aqui, ó, receita por hectare e receita por hectare. Fecho parênteses. Ok. Vou só travar aqui também os valores, coisa simples. Show. Só replicar aqui, beleza, bateu e etc. E a variável aqui, depois eu vou entregar para vocês esse material pronto, é a variável que você muda por hectare, que altera tanto aqui também, quanto vai alterar a parte de custo unitário. Então, se eu estou falando aqui 200 hectares vezes o da silagem, ó, custo por hectare, está aqui. Se eu estou falando do algodão, vou botar aqui 200 vezes o anexo do algodão, custo por hectare, está aqui também. Soja da mesma forma, vezes da soja, custo por hectare, está aqui também. O que que eu vou fazer? Vou só travar o valor onde a gente pegou esses dados, opa, e vou só arrastar. Perfeito, perfeito. Só arrastar aqui. Ok. Eu já deixei, de certa forma, pessoal, a estrutura um pouco pronta, né, das integrações, mas ainda a gente vai incluir alguns valores aqui, tá? Incluir a receita e o custo, só para vocês entenderem que para o agro, aquela premissa que a gente tinha, que a gente colocava, né, a taxa de crescimento percentual, ela não existe para cá. A variável para ser estudada como ponto de equilíbrio é essa variação aqui. Tá? E aí o que que vai acontecer? Como é um plano de negócio, é importante a gente entender, por exemplo, lá no anexo do CAPEX, né, qual é o investimento total que ele está presumindo para fazer ali uma área, né, de praticamente trabalhar 220 hectares. Aqui tem alguns exemplos de equipamentos e etc. aqui para a gente dar uma estudada depois, tá? Mas o que que vai acontecer? Ele está falando que o investimento vai ser 11 milhões. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai aqui para a modelagem financeira, a gente vai colocar aqui, ó, o investimento já está, 11 milhões inicial. O que que a gente vai fazer agora? Inserir as informações do balanço. Então, a gente tem aqui, ó, capital social. Nós temos, deixa eu ver aqui, CAPEX de recurso próprio. Temos aqui 9 milhões, ó, de recurso de terceiros, banco, né, financiamento via banco. E temos aqui na nossa posição de caixa, ó, na nossa posição de caixa, o que ele denotou que vai utilizar como capital de giro, 4 milhões, e essa diferença que está dando aqui, imobilizado, 7492000. Perfeito. Essa é a estrutura do nosso modelo de negócio, tá, pessoal? Uma coisa que é importante a gente só avaliar é o seguinte: nesse caso, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai começar a gerar algumas premissas aqui em termos de percentual. E falar um pouco do agro, né? Algumas coisas que vocês já conhecem como se trabalha a fundo, tá? Mas o que que vai acontecer? Existe um fator aqui que é importante, que são duas unidades de medidas, que se você quiser personalizar lá na planilha que a gente já tem, você pode fazer, mas tem que mudar muita coisa, tá? Que é a quebra de safra. Quando a gente está falando aqui da receita, por exemplo, claro que existe uma margem de erro, existe uma perda, existe um aperfeiçoamento, existe um refinamento do solo, um aumento de produtividade gradual da operação.
Tem até uma questão que eles falam que o solo ele vai sendo cada vez mais produtivo à medida que vai sendo tratada, e geralmente se perde algumas coisas ali no começo para depois atingir uma maximização, né? Uma performance bacana. Então aqui nada mais é do que valores percentuais. Então você tem aqui a safra do ano e você vai deduzir esse valor pela receita, que são as possibilidades de quebra de safra, ou seja, isso não vai virar faturamento, né? Não vai virar venda. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar vezes um menos esse percentual. Essa é a segunda premissa mais importante ali de todo o trabalho de modelagem financeira quando a gente fala do agro. Você precisa considerar o que é muito importante, essa quebra de safra dentro da operação. Beleza? É algo que de fato é muito importante. Beleza? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, tá, pessoal? Já para a gente fazer o batimento aqui dos DFCs, né? É que esse imobilizado eu vou traçar de forma linear para depois a gente colocar ali o fator de depreciação ao ano, tá? Mas eu ainda não vou fazer isso porque eu vou integrar outras coisas aqui também. Então vamos lá. Vamos colocar aqui que a premissa de cancelamento e devolução eu vou deixar zerado, isso aqui não importa a gente mexer agora, que a ideia aqui é gerar dicas que são importantes. Uma coisa que é importante, tá? Que a gente entenda, por exemplo, a parte de, deixa eu ver aqui, despesa, ó, a parte de contas, fazendo a ordem, né? A parte de IPCA, vou colocar um valor aqui simbólico, mas isso vai ser remunerado, obviamente, ou seja, eu não vou incidir sobre o custo, eu vou colocar isso aqui mais sobre a despesa operacional. A despesa operacional dele da operação, ele vai dar aqui, ó. Isso aqui é interessante, que essa lógica que a gente está construindo aqui, eu vou colocar isso aqui ao ano, é uma lógica que vocês já vão ter pronta para construir os estudos de casos de vocês. Então, é 1 mais essa inflação aqui, show. Então, aqui é esse valor, mais vezes 1 mais essa inflação. Opa, vou fechar aqui o parêntese, bacana, perfeito. Despesa operacional corrigida sobre a inflação. Outra despesa que é importante, né? Crescimento da despesa geral administrativa ao longo do ano. Como você já conhece essa premissa, vou colocar aqui também, que é só multiplicar aqui vezes 1 mais a própria despesa desses 1%. Ok, vou só replicar aqui também. Opa, acho que eu tenho só que travar aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Não, Ctrl C, Ctrl Z. Ok. Vezes 1 mais essa inflação aqui. Opa, 1%. Pronto, perfeito. Aqui já morreu também. Geralmente esse imposto, que é o imposto sobre lucro, tá? A gente pegou uma referência de uma empresa correlata, que geralmente ela paga essa média, que eu já coloquei aqui embaixo. É muito importante no estudo como esse você levar essas referências aqui. Depois posso até compartilhar o site com vocês. Imposto sobre lucro, da mesma forma, já tinha até colocado aqui de forma mais automatizada, já para trazer para a gente o resultado. Que é importante. Aqui, na verdade, faltou só eu colocar o sinal de menos para impactar aqui no resultado. Show. Aqui também colocar o sinal de menos. Perfeito. Pronto. Uma coisa que é importante também, pessoal, que a gente vai ter que integrar dentro da modelagem é o prazo médio de recebimento. Qual é esse prazo médio de recebimento, né? Prazo médio de recebimento para o caso do agro não é igual o cálculo que a gente faz para o varejo, né? Para a indústria. Prazo médio de recebimento nesse caso, ele vai ser o final da safra, ela é à vista, né? Vamos falar dessa forma. Não vamos considerar muito bem um prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento aqui, ele vai derivar do quê? Da última safra, literalmente. Porque quando você vem no anexo da receita, o que vai acontecer? Você leva 120 dias, você leva 150 dias, aqui dá 270. Se você colocar uma margem de erro, ok, né? Entrando do ano, que essa é a ideia dele, né? É 6 meses de preparo agora no final de 2024. E você entrar já em 2025 com tudo já sendo produzido, que essa é a ideia do plano de negócio, né? Provavelmente, considerando a margem de erro, o da silagem só vai ser o quê? Vendido ano que vem. No critério, né, que a gente pode dizer assim, competência, vamos falar dessa forma, ok, ele vai estar sendo produzido, esse fato gerador ele vai estar sendo gerado, né? Essa produção ela vai acontecer, mas o prazo de recebimento desse valor, ele só vai entrar depois. Então, provavelmente, esse tempo de 90 dias da silagem, ele vai receber, por exemplo, se a colheita atrasar, daqui a 30 dias, por exemplo, na virada do ano, 40 dias, 50 dias e olhe lá. Então, o que acontece? Esse prazo médio de recebimento, muitas vezes, porque tem duas formas de você analisar o agro, né? Você tem como analisar o agro fazendo uma DRE, né, uma modelagem por cultura, ou seja, você faz uma DRE unificada para cada tipo de cultura.
que foge um pouco dessa característica do ano fiscal, tá? Porque geralmente, principalmente a agropecuária, você leva bem mais tempo para fazer o reconhecimento dessa venda. Então, geralmente o fato gerador do imposto é no reconhecimento da venda, tá? E você também pode trabalhar no demonstrativo fiscal, que é o período fiscal, na verdade, né? Que é o período de 12 meses. E nesse período de 12 meses, você pode trabalhar com as culturas se tiver um intervalo bem fechado. Tá certo? Então, tem duas opções que você pode fazer. Ou você joga a receita para o ano seguinte, ou você reconhece aqui como tendo um faturamento, mas que esse valor da venda no caixa só vai aparecer depois. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, o PMR da última safra, eu coloco aqui um valor de 40, por exemplo, é 40 em relação ao quê? Qual é o meu contas a receber, né? Esse contas a receber, na verdade, para 2025, vamos falar dessa forma, vai ficar um valor que vai ser exatamente a produção. Não precisa nem fazer aquela conta, às vezes, de 40 dividido por 365, vezes prazo médio de recebimento, né? Eu posso simplesmente fazer o quê? A gente pode simplesmente pegar o valor que vai receber de fato, é até mais fácil do que no varejo. E da indústria, se você já conhece bem ali, nosso material. Então, se a média ele está vendendo, né, que a gente pega aqui, ó, a premissa de hectares 2025 vezes aqui a venda, a receita por hectare, ou seja, vai gerar um recebível aí de 2 milhões, vou até travar esse valor, de 2.400.000 ali, mediante aos 200 hectares por ano, que é o que vai impactar onde? Na nossa DFC indireta com a entrada do caixa. Essa posição de caixa é interessante, que eu vou até colocar aqui, ó, geração de caixa acumulado, ou para deixar legal aqui, que assim a gente sempre vai correlacionar aqui, tá, pessoal? Então a gente pega aqui a geração do caixa final a geração de caixa final acumulado de 2025, inicial 26, tá? Tem algumas coisinhas ainda para a gente incrementar aqui dentro, como também a gente pode colocar um valor igual para empréstimo e financiamento, capital social não se altera, e aqui também eu vou colocar até o momento que não se altera, mas esse contas a receber, ele vai estar, obviamente, reserva de lucro, ele vai estar casando aqui com, deixa eu ver, vou até mostrar o modelo pronto para vocês também. Ele vai estar casado com a lucratividade que eu vou já mostrar para vocês também. Alguém quer comentar alguma coisa, Vilma, Jorge? Inaugure. Tá quente? Não, mas não é da garrafa, não. A garrafa só tem água. A gente pega café, do jeito que café tá caro. Deixa eu mutar aqui. O homem não. Show. Uma coisa que é bacana também é que geralmente a premissa de giro de estoque, né, ela é diferente de ser analisada para o agro, né? Na verdade, no agro, a gente não vai considerar que a gente tem um estoque. Seria o estoque do almoxarifado. Não é, na verdade, o giro do produto, né? Geralmente é muito comum que no agro a gente não se estoque nada. Ou a gente vende tudo ou a gente perde. Então, geralmente, até deixei anotado aqui, mas essa premissa a gente quase não utiliza. Ela vai ser zerada aqui dentro do modelo, tá? Nós realmente não utilizamos essa premissa aqui, tá bom? E geralmente o prazo médio de pagamento para o setor agro, ele é o quê? À vista. E geralmente tanto a venda é à vista, quanto a compra de insumos também, ela pode ser à vista ou parcelada em poucas vezes. A meta de compra também a gente não vai utilizar muito, porque a priori a gente tem ali um fator onde não é uma compra, né, um estoque cíclico, que é isso que eu quero mostrar para vocês. E já para mostrar aqui a visão já completa, vou até para a gente não se delongar tanto assim, deixa eu baixar aqui para vocês já darem uma olhada junto com a gente, para depois a gente não perder tempo fazendo cada integração dessa. Tá? Só um minutinho que eu vou pegar aqui o arquivo. Pronto. Vou apresentar aqui para vocês a versão já pronta. Deixa eu compartilhar aqui. Que se for fazer cada integração com vocês aqui, a gente vai demorar pra caramba para finalizar. Mas olha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Como eu estava falando, ó, meta de compra, PMP, aqui está 100%, mas não muda cálculo nenhum, por exemplo, na modelagem. A gente colocou aqui, ó, as confirmações de PCA, o capital de giro ideal de acordo com o início de cada safra. O que que saiu daqui na prática? Olha só que interessante, que é o que vocês têm que analisar e comparar com os benchmarks. Colocamos aqui, ó, uma ideia de ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto de equilíbrio é 88 hectares para essa produção. Todo o balanço aqui já está completo de acordo com o modelo de negócio. Também tem aqui a participação societária, o payback e também PIR e o valuation por
por tamanho, né? Por ano também de negócio. E aqui o benchmark. Eu estou dando para vocês já de cara, sem mais aí, falando aqui de forma prática, todo o material já pronto, né? Porque se de fato a gente fosse construir juntos tudo isso aqui, a gente vai demorar a noite inteira aí para fazer. Mas qual é a ideia aqui? É mostrar para vocês o seguinte, como é que a gente analisa isso, tá? Entenda que aquela premissa percentual que estava aqui no começo, que a gente usa na nossa planilha do percentual, não vale. Então, qual é o grande lance? Para esse modelo de negócio, 88 hectares, que é o que a gente vai discutir, não é factível. Para gerar o quê, pessoal? Para gerar um TIR e um payback bom, tá? Ou seja, o TIR está bacana, veja que interessante, tá? O TIR está bacana, o VPL também, mas para esse tamanho de investimento, vai demorar muito ainda para a empresa estar retornando ali em termos de valor. Então, o que que significa na prática? Que, na verdade, se eu quero somente retornar o capital dos sócios, que é uma coisa interessante, que é até algo que o sócio estava perguntando para a gente, quando ele colocou lá os 11 milhões, né? Na verdade, o capital social que ele está aportando é o retorno do investimento. Se a gente for falar do negócio, vamos falar assim, do negócio em si, o payback é mais longo, tá? Para estar retornando ao caixa acumulado, para estar gerando caixa para retornar o investimento para ele, no fluxo de caixa livre. Se a gente colocar como investimento inicial só o capital social, obviamente ele vai se pagar com um ano, porque já gerou muito valor, muito caixa. Mas qual é o ideal? A gente analisar o negócio como um todo. Entenda que 200, por que que é importante a importância da unidade de medida, né? É que 220 hectares não é factível para esse negócio. O que que é factível para tá um TIR, né? Interessante, e um payback? Tá aqui, ó. Payback de 3 anos, de 41 meses, capital social também da mesma forma, e ainda tem um valuation ali considerável que a gente vai a banco, né, fazer essa apresentação. Mas qual é o grande detalhe? Ó? A gente tem aqui, ó, margem líquida 11, ou seja, 31 de margem bruta, então está muito equivalente. Mas qual é o grande lance que a gente quer passar da riqueza desse material aqui para vocês? É a atenção que vocês vão ter que ter sobre a construção dessas premissas. Não vou me delongar muito aqui hoje nessa mentoria, no sentido da gente estar fazendo todas as integrações, tá? Mas é importante que vocês entendam a definição das premissas. E uma das importantes que eu queria citar com vocês é essa daqui, ó. É a ordem do capital de giro que vai ser formado. O que acontece na prática? Se a empresa está começando com um capital de giro de 4 milhões, por exemplo, tá? Que é a posição de caixa. Aí a gente vem para cá. Vamos falar aqui de saldo inicial. Tá bom? Sendo que aqui já é um saldo que já foi comprado em estoque, né? Vamos falar dessa forma. Você tem uma despesa pré-operacional, você tem um capital de giro para sustentar a empresa, pessoal, até essa safra ficar pronta. Como é que você define o capital de giro? Essa é uma dica importante, né? Como é que você define o capital de giro por agronegócio? Através do período da safra, literalmente. Geralmente na indústria, no varejo e etc., a gente define pelas regras, né? Prazo médio de pagamento, recebimento e toda aquela fórmula. Aqui é muito simples, é do período inicial, considerando pré-operação, mais o período do plantio até a safra e até a venda, até a colheita, né, da safra e até a venda. E geralmente se estima um período. E esse período, o que que a gente tem que sustentar? Custo fixo e também custo da operação. Quando você está definindo um plano de negócio e definindo um capital de giro, fazendo modelagem para o agronegócio, você vai ter que definir em valor percentual exatamente o correspondente aos dias que você vai ter que segurar. Aqui a gente colocou na prática que vocês também vão ter acesso, né? Aqui um capital de giro, né, por hectare de custo, vezes o hectare médio que a gente vai ter que trabalhar, 250 hectares. Aqui deu uma relação para a gente. Aí o que acontece na prática aqui interessante, ó, se ele começar, que é uma análise que a gente vai ter que fazer também, ó, se ele começa com um saldo inicial de 2 milhões, tem uma despesa pré-operacional de insumos, etc., capital de giro da soja, que é o período que ele vai ter que aguentar para pagar a conta até vender, depois realiza a venda, qual é o saldo, o ganho de caixa que a empresa vai ter com essa operação? 300 mil. Se o meu saldo bancário vai ser esse, eu vou precisar do capital de giro de 3 milhões e 900 para manter a produção em ordem do jeito que está aqui, do algodão. O que é que significa na prática? É suscetível a empresa realmente começar com um capital de giro desse tamanho? Não. Então, entenda que um dos erros do modelo de negócio é a gente não entender a dinâmica dos prazos, né? Ou seja, 2 milhões e 800 para
3.989.000, ou seja, vai faltar capital de giro. Qual é a hipótese? Eu vou recorrer a banco, eu vou aumentar a participação societária. O algodão, eu já falei para vocês que em tese ele é um pouco mais caro, mas ele tem um retorno em venda muito maior, sendo que eu não vou ter capital de giro para me bancar. Então já é um diagnóstico dentro do modelo de agronegócio que é o seguinte: ou você usa menos hectares nessa produção do algodão para ser compatível se você não conseguir pegar a captação, ou você pega a captação para dar sustentabilidade a esse capital de giro. Em tese, a gente sabe que do agronegócio, que já está as premissas bem definidas, né? Tanto é que a gente colocou assim, ó, o nível de personalização, como eu já falei para vocês, como ele vai crescendo, ele vai diminuindo as quebras de safra, né? Aqui foi até uma visão, vamos falar assim, conservadora barra otimista, né? E uma coisa que é interessante aqui, pessoal, é o seguinte: de fato, as margens elas são excelentes, tá? De fato, as gerações de caixa para o agronegócio também são excelentes, tá? Como vocês estão vendo aqui, sendo que o grande lance que é perigoso para o agronegócio é o quê? Que a gente geralmente vai ter que trabalhar são margens de risco para isso daqui, porque aqui é um cenário bem conservador pelo que ele colocou para a gente. Então, essa mentoria é mais para dar algumas dicas mesmo para vocês quando estiver elaborando um plano de negócio, um trabalho de modelagem dentro do agronegócio, tá? Ou seja, eu preciso botar uma gordura aqui. Será que o caixa é isso tudo mesmo? Estou mostrando para vocês uma visão parcial que ainda não foi 100% validada, tá? Mas será que isso aqui é tudo mesmo? Será que não vai ser mais 30 dias aqui de gordura, por exemplo, de perda, né? Ou então de falta de produtividade? Então, é algo a se considerar. Isso aqui é uma premissa importante porque vai definir as metas de quê? Tá aqui, ó, capital de giro ideal, e vai definir também as nossas metas de, quando for apresentar para o investidor, é claro, de valuation. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente também é que na aba do CAPEX, pessoal, como é um plano de negócio, e aqui eu estou deixando já uma estrutura bacana para vocês, que é o seguinte: olha só o que está escrito aqui, né? Tem um terreno, tem uma lei que, de fato, 20% da metragem do hectare, perdão, do terreno, ele tem que ser desmatado, que é um limite de 80%, e eles têm um preço, tá? Então, aqui onde a gente está situado, Fortaleza, Ceará, né? Lá exterior Ceará, né? Realmente está saindo por esse preço de hectare, então toda essa estrutura de CAPEX, ela que tem que ser muito bem organizada para isso. Aqui a quantidade de equipamentos, né? A gente está construindo esse modelo de negócio para que a colheita ela seja feita não por maquinário próprio, para baixar o valor do investimento, mas por aluguel. E aqui, em todas cidades ali que tem agronegócio, ele tem sim essa estrutura, que pode ser tanto por recurso próprio quanto também por aluguel. Perfeito? É algo a se avaliar. Bacana? Mas aqui já tem algumas nomenclaturas específicas na qual vocês podem já de fato trabalhar. Perfeito? Aqui tá as linhas que vocês já conhecem de financiamento, TIR, payback também do negócio e toda a estrutura que vocês têm que trabalhar dentro da modelagem financeira. Tá bom? Aqui também já deixei todos os cálculos prontos, tá? Não só do balanço, mas também da parte de fluxo de caixa indireto, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Show. Tranquilo. Então, pessoal, é o seguinte, ó, tanto é que eu coloquei para vocês, ó, a silagem aqui, ela é a última cultura. Já colocando a margem de erro, ela vai ter um prazo de 90 dias. E esse 90 dias está casando aqui, ó, nessa fórmula. Anexo receita da cultura e tá aqui, ó, variável 350 hectares. Aqui venda a prazo, vai ser 100% dessa venda a prazo para respeitar esses 90 dias, é claro. E também, dando aqui um enter, ó, vai aparecer já o valor desse contas a receber. Lucas, se a silagem atrasar, né, se toda a cultura ela atrasar, esse prazo você sobe sempre referente à última cultura e claro que já está impactando ali automaticamente no nosso payback e também TIR. Tá bom, pessoal? Então, essa mentoria ela realmente foi um pouco ali mais rápida, já é um propósito de estar deixando tudo pronto mesmo para vocês, porque as integrações elas vão sendo feitas de forma já prontas, né? E vocês vão ter acesso não só a esse material, quanto também vocês já têm acesso a ele nas aulas de construindo a modelagem do zero. Perfeito? É bacana, alguém ficou com alguma dúvida? Aqui também já está tudo pronto, a distribuição de capital, o valuation também, a estrutura já está excelente, que já está tudo bem colocado aqui para vocês, tá? E eu vou deixar lá em anexo também com esse benchmark aqui dessa empresa, que é uma empresa que faz, né, a mesma cultura desse plano de negócio aqui também.
tá bom? Mas essas são as principais dicas ali que a gente tem para passar para você construir a modelagem para o agronegócio. A agropecuária também se segue da mesma forma, mas geralmente as premissas elas mudam um pouco também. Geralmente a agropecuária ela tem um ciclo, um período bem maior ali de trabalho, o que exige mais capital de giro. Então, muitas vezes no próprio agronegócio, a agropecuária, ela é mais importante a gente ter a ideia de fazer a modelagem da dívida do que para o varejo e para a indústria. O peso do capital é muito maior. Pode falar, Benício. Levantou a mão aí, né? Ô, Lucas, tudo bem? Fala, beleza? Bom, só para tirar aquela dúvida que eu estava tendo sobre o valuation, a soma do fluxo de caixa do período mais a perpetuidade também está aí nessa nova modelagem? Não, aqui já tá aparecendo de forma consolidada na fórmula, tá? Mas eu posso te explicar, eu posso descompartilhar aqui e mostrar numa já digitada, pode ser? Claro. Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. E o bom, pessoal, de trabalhar com agronegócio é porque geralmente são projetos caros. Para quem é consultor, contador, que queira desenvolver esse tipo de trabalho, né? Geralmente, como são projetos mais caros, você consegue rentabilizar bem mais, né? Se você trabalha já com esse tipo de operação, tá? Porque é um valor agregado maior, as margens do negócio são maiores, de certa forma, e isso para a gente que é prestador de serviço, né, que trabalha com consultoria, é bacana, porque são projetos extremamente qualificados, difíceis, não é todo mundo que faz esse tipo de trabalho, e gera uma rentabilidade bacana aí para a empresa. Ó, Benício, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Tá na minha tela aí, Benício? Tô sim, Lucas. O Ivan, tu perguntou também, né? Deixa eu só tirar essa dúvida aqui do Benício. O Daniel também perguntou aqui no chat. Só responder aqui, tá, pessoal? O Benício eu já respondo de vocês. Ó, no início aqui, Benício, tá vendo aqui a estrutura, né? Você vem aqui em Valuation, premissas e tá aqui, ó. Tá aqui, ó, 2024, o Free Cash Flow, 2025, 26, 27, 28 é a perpetuidade, perfeito? Essa perpetuidade é o valor, é o fluxo de caixa livre na perpetuidade, perfeito? Então, o que acontece? Perfeito. Essa perpetuidade, a gente condiciona ela ao fluxo de caixa livre, pode ser de um período anterior, ou um fluxo de caixa livre que a gente pode colocar como provisão de receita futura, mas geralmente eu sempre pego aqui um período anterior e multiplica por uma taxa constante que a gente imagina que o negócio vai crescer ao ano. Então, esse valor, quando a gente pega esses fluxos aqui, traz a valor presente, ele tem um valor, que é o valor da empresa, e aqui tem o valor da empresa na perpetuidade. O valor do valuation, que a gente vem para cá, ó, que é esse equity aqui, ele é dividido, deixa eu ver se aqui está aberto, ó, tá aqui, ó. O que acontece? Aqui tem um monte de fórmulas, né, ó. Daqui para cá, pronto, ó, eu vou até separar, vou fazer um Ctrl C, fazer o seguinte, ó, tá aqui Ctrl V, tá igual, deixa eu ver se eu fiz certo mesmo, acho que eu errei alguma coisinha aqui, peraí. Valuation, acho que tá certo. Peraí só um minuto. Perfeito. Aqui tá dando quanto? Tá 19 milhões, né? Não, tem algum errinho aqui que eu copiei. Mas o que acontece na prática? Ó, daqui para cá, você tem os fluxos do. Tá aqui a fórmula, né? Pega a premissa do valuation, que é o free cash flow, divide por um mais o custo de capital. Aí pega, aqui repete, né? O free cash flow do ano seguinte, dividido por um mais custo de capital, é exponencial 2 aqui, tá? Até vezes 5. Daqui para cá, a gente tem o preço do. Deixa eu ver se agora vai. Estou puxando o valor certo aqui. Daqui para cá. Opa, peraí, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui que eu fiz uma besteira. Beleza. Ó, daqui para cá. Deixa eu copiar de novo que saiu. Valuation, beleza. Perfeito. 39. E agora eu vou pegar esse aqui. Na verdade, acho que eu sei o que é que está acontecendo. Vou fazer de outra forma que ele está mudando aqui as células. Fazer de outra forma aqui, ó. Olha só, preste aqui atenção, ó. 15 milhões é o valor da firma. Se eu excluir daqui para cá, ó, na verdade eu vou tirar daqui, ó. Dos 15 milhões, eu tenho 3 milhões que vale o negócio desconsiderando a perpetuidade da empresa. O que é que isso significa? É que para os próximos 5 anos, somente se, ou seja, eu vou manter a empresa para 5 anos para frente. Nada mais do que isso. Essa empresa ela teria um valor de 3 milhões. Esse é o primeiro ponto. Mas quando eu pego a perpetuidade, que é exatamente essa formulazinha aqui, ó, que eu pego o fluxo de caixa livre da perpetuidade e pego aqui, por exemplo, a valuation dash, deve estar puxando aqui pelo custo de capital exponencial 5, né, que é uma fórmula padrão do método. O que que acontece?
15 milhões seria um custo que seria um valor, na verdade, que a gente considera para a perpetuidade da empresa, ou seja, perpetuidade perpétuo, longevo, ela vai durar por um período ainda muito para frente, que é uma estimativa da técnica do fluxo de caixa descontado, tá bom? Por isso que existe o valor da empresa na perpetuidade e o valor da empresa sem a perpetuidade, sendo que geralmente para análise de valuation, a gente considera a perpetuidade, até porque a empresa, a ideia de você comprar é que ela permaneça longeva. Mas se for uma venda que você estima fazer no curto prazo, em que essa empresa não tem a perpetuidade, aí você desconsidera esse último fator aqui de fórmula que está na nossa planilha. Até porque se você... Opa! Não sei se vocês vão ver se eu abrir um Google aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Página da internet? Não, Não. É só colocar aqui, ó, valuation, ó, fórmula, valuation, perpetuidade. Ó, aqui como imagem, compartilhar aqui com vocês, ó. uma outra dúvida. Aqui, ó. Qual que é a taxa do G que você usa? É a taxa de inflação? Porque até então no fluxo de caixa livre está usando a taxa WOC, né? No G você usa Pode só repetir, por favor, a tua pergunta? Que o áudio ficou ruim. qual que é a taxa que você usa no G, na perpetuidade? É a mesma que você usou nos fluxos dos cinco anos? Esse G aqui nada mais é do que você pode, ó, tá aqui, ó, a legenda, né? É um crescimento real anual. É uma perspectiva que você pode fazer. Estou explicando aqui de forma como imagem aqui no próprio Google, porque é mais fácil, a planilha fica bem suja no sentido de ter muita fórmula dentro. Aqui está mais visível, né? Mas esse G, ele é uma estimativa de crescimento ao longo do ano, dos anos, né? Não só de um ano vigente. Então você pode usar a inflação. Eu já fiz algumas que eu usava a inflação no G, Pode, para frente, na pode, perpetuidade. E na pode usar. modelagem, você está usando qual? Na modelagem, nessa modelagem que desenvolveu, você usa Na modelagem, assim, por convencionamento, eu geralmente utilizo aquela premissa da taxa de crescimento do negócio, que é aquele crescimento da beleza. venda, que é o quanto percentual ele vai estar crescendo. A inflação não é muito Hum, bacana porque às vezes não traduz um crescimento real da empresa, entendeu? Não é bacana utilizar. Tá? É isso Tanto que eu é, ó, se queria você for saber. Você perceber. usa o CAGR, né? Eu uso o mesmo Oi? CAGR que a gente está usando. Como é? Você usa o G você usa o CAGR, que é o crescimento que a gente É, coloca lá. exato, exatamente, Beleza, exatamente. E beleza, só para beleza. finalizar aqui tua dúvida, ó, tá vendo aqui essa fórmula, valor da empresa? Opa, deixa eu voltar aqui. Peraí, ó, tá aqui, ó. Daqui para cá você tem o valor da perpetuidade, que é exatamente a fórmula que a gente faz. E esse custo de oportunidade nada mais é do que o WACC, WACC. E daqui para cá você tem o valor da empresa. Então, valor nos 5 anos e valor da perpetuidade. Show? Deixa eu ver aqui. Acho que o Ivan também levantou a mão. Pode perguntar, Ivan. Obrigado, Lucas. Lucas, a minha dúvida ficou lá na hora que você falou que não deu o payback lá. Você conseguiria retomar um pouquinho lá para entender um pouco melhor? Você comentou Posso lá sim? que tem um aumento do normal e tem mais a dívida, né? E Isso. nesse caso concreto, ele não acabou não dando payback. Ó, quando ele trabalha com 220 hectares, o que que acontece, tá? Mesmo que ele gere margem positiva, em relação a lucro, tá? Mas o que acontece na prática? A geração de caixa, a partir dos outros anos seguintes, ela, apesar de que tem sim uma porrada aqui de CAPEX para ser pago, né, que são financiamentos Uhum. pesados de terceiros, o que acontece? O CAPEX, Você já ele está precisando aí, isso já está amortizando ó, ao longo do tempo, tá vendo você aqui, está ó? pagando juros, né? Exatamente. Tá. Sendo que qual é o grande lance aqui? Por mais que ele gere um lucro de 4 milhões, tirada a depreciação e a variação do capital de giro, qual é a geração de caixa total do primeiro ano? 619. O que acontece? Em 2024, para ele é uma despesa pré-operacional. Ou seja, eu não vou considerar essa despesa pré-operacional como uma geração de caixa. Eu não vou considerar isso aqui como geração de caixa. Qual é a geração de caixa real? De retorno da empresa do investimento? Ela começa a partir de 2025, que a gente tem aqui quando a venda ela é executada. Então, por exemplo, se você está investindo um patamar de 11 milhões e você está retornando aqui só 619 mil no primeiro ano, 1 milhão e 600 no outro, 1 milhão e 700, 1 milhão e 900, mesmo, isso aqui é interessante, ó, mesmo que a margem seja boa, não significa que para esse negócio seja bom. Porque que é uma coisa que a gente vai discutir ainda com esse cara, que ou os investimentos eles estão mal dimensionados, ou seja, a estrutura ela realmente está pesada, que pode ser de despesa fixa,
pode ser despesa operacional, ou pode ser que, vamos supor que, por exemplo, ele vai conseguir, olha só a diferença, né? Aqui que é importante, tem a integração das premissas, ó. Vamos supor que ele consiga comprar o hectare, aqui, por exemplo, está saindo por R$ 4.400, mas se ele comprar por 3.000 e, sei lá, 3,5, quando a gente for para cá, nos 3,5, ainda assim não dá payback, por exemplo. Tá. Tá? E o que que isso é importante entender? Que, na verdade, será que o preço do hectare faz muita diferença? Talvez não. O que está fazendo mais diferença aqui é o quê? É receita. Porque mesmo que a margem seja boa, a margem do agronegócio é muito maior do que isso. Muito maior do que 20 ou 10% que a gente está acostumado a ver. Vamos falar de margem líquida, né? Principalmente, porque a margem líquida para a gente ela é a mais importante. Tá bom? Mas assim, já tem uma diferença significativa comprando como é que eu posso dizer, o hectare é menor? Tem, mas como não está factível para geração de caixa, na verdade, o que que vai acontecer? Dá até um Ctrl Z aqui, ó. Tá aqui 3.000, ó, nem muda tanto assim O por teu causa fluxo, do capital de giro. Se você for baixar aqui o para teu dois fluxo mil, aí ó. é 10 anos? Oi? O teu fluxo é 10 anos? Pode repetir que o áudio ficou bem distante, por favor. O teu fluxo aí, ele tá pegando 10 anos? 10 anos em que sentido? Aqui, né, 2024, 25, até quando? Está pegando aqui para 5 anos de negócio. O que a gente pode Tá, mas estender para aí, mais também, se for o caso. perfeito. Então, tu tá querendo dizer para mim, assim, que em 5 anos ele não se paga, né? Não se paga. Para fazer Mas 220 hectares, em não se paga. 8 anos, possivelmente, sim. 8 anos, talvez. Mas aí não casa, a gente também tem que entender a ótica Ah, do ok. investidor, né? É o que acontece. Geralmente, como o Tá. agro é um negócio muito rentável, apesar de precisar de um capital de giro alto, eu tenho escolhas a se fazer. Ou eu trabalho com a margem de hectares maior para retornar o capital do investidor, ou eu trabalho com um retorno maior. Porque pensa, por exemplo, você como investidor. Geralmente você investe numa empresa para ter um retorno de 2, 3 anos. Um retorno em 8 anos, por exemplo, em termos de negócio, não é factível, não é muito factível. Até por conta que o capital e o Teoricamente, né? risco, porque o que acontece? O capital empregado é uma coisa diferente que também a gente tem que entender. O tipo de capital empregado e o tipo de, como é que eu posso dizer, qualidade de caixa, né? Qualidade de capital e o risco do negócio, para o agronegócio, às vezes é mais arriscado do que, por exemplo, para um produto, um varejo ou um serviço. Por quê? Porque muitas vezes, se você se tiver muita quebra de safra, por exemplo, você perde toda uma safra e você não tem dinheiro para voltar. Então, essa é a desvantagem. Então, imagina a desvantagem, por exemplo, que pode ser, em alguns casos, por exemplo, para o investidor. Então, por exemplo, você tem um risco altíssimo de uma safra dar errada, muitas vezes, tá? E às vezes acontece, e não vou dizer 100% da safra, eu posso dizer no sentido de você, como é que eu posso dizer? Perdendo 50% dela, 30% dela. Então, a perda dentro do agronegócio, dependendo do tamanho do negócio, ela é uma perda muito mais representativa do que uma perda de estoque que a gente tem no varejo, por exemplo. Então, o risco de capital ela é maior. E aí vem a lei máxima, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Ou seja, o TIR é excelente, que é exatamente esse valor que a gente tem aqui, ó, Pois 46%. é, O muito até bom, né? Exatamente, o até 100%, ou seja, o risco maior, essa é a lógica, é o fundamento do negócio, do agronegócio. Tem um maior risco e tem também posso dizer, um maior retorno. Sendo que na ótica do investidor, aí entra um outro tipo de discussão que quando a gente está fazendo um projeto desse, a gente tem que ter, que é o quê? É o tempo médio de retorno com base no risco. E aí também entra um outro ponto em específico, para quem está acompanhando aqui desde o começo, que é o quê? Que eu nem considerei aqui ainda, mas que é importante a gente trabalhar nas empresas. Eu não falei em nenhum momento aqui para vocês de uma premissa fundamental que pode existir dentro do agronegócio, se for factível, e dependendo do tamanho da empresa. Factível mas a decisão de ser factível ou não, ela depende muito da premissa, né? Que premissa é essa, Lucas? É a premissa de, vou até colocar aqui uma linha, ó, é seguro ou que a gente chama de hedge, né? Ou seja, se eu perder a safra, eu perco tudo, qual é o seguro que eu tenho para isso? Isso também é uma das premissas principais do capital de giro. Ou seja, eu tenho um plano de negócio e dentro desse plano de negócio eu vou estar produzindo aqui para faturar 10 milhões. Mas o que é que está me protegendo desses 10 milhões? Se eu perder 30% desses 10 milhões, qual é o prejuízo que eu vou tomar? Ou seja, se eu perder a produção de 50 hectares, qual é o prejuízo que eu vou tomar? E aonde é que vem
essa interpretação muitas vezes, né? Essa conta. Essa mentoria é importante para quem já viu isso ou para quem quer fomentar mais isso aí nos clientes que tem, ou até prospectar clientes. Qual é o grande lance? É o seguinte, se eu venho aqui na receita, eu sei que a receita por hectares para mim, ela está dando 52. Se eu estou trabalhando lá com, isso aqui eu vou botar aqui, ó, 1 hectare, na média, e aqui eu estou trabalhando na modelagem financeira com 220. Então, isso aqui vezes 220 é 11 milhões. O que acontece na prática, tá, pessoal? Na prática, o que vai acontecer aqui? Se você... Lucas, vamos supor que eu perca aqui 30%, vamos botar aqui dessa safra, né? 3 milhões e 400. Quanto é que custa para eu me proteger com 30%? Eu tenho Sim, capital de giro sim. para isso? Porque, por exemplo, se você, vamos pensar dessa forma, né? Se você já tem um retorno longo, que é um projeto caro, para começar a estar trabalhando com hectares, com número de hectares menores, então qualquer risco que você tenha de 10, 20% de perda é muito significativo, tá? Então, o que acontece na prática aqui para a gente? De fato, precisa ter essa operação do seguro ou do hedge da operação. E isso tem que entrar para que conta? Tem que entrar para, quando eu voltar aqui para a primeira aba, para a premissa É, de giro. no OPEX lá, né? Isso, exatamente. Porque eu vou ter um seguro que eu vou pagar. Perfeito. Exatamente. Não, Então, eu o que é que entendi a acontece na... lógica, viu, Lucas? Muito bom, muito bom. Mas só para complementar, assim, quer ver? Eu acho que esse estudo teu aí, puta, muito bacana. E eu vou poder aproveitar ele em algumas coisas que eu estou fazendo, que são usinas hidrelétricas. De Isso. repente, É parecido. bastante parecido aí É desse. muito parecido, por sinal. Ó, dá uma E dica para a vocês, tá? usina, ela não se Ah, paga do ano, sabe? porque quando Ela são não se projetos assim, paga do ano. quando são projetos longos, né, que tipo são concessões, usinas, projetos hiper mega estruturais, agro e etc., a linha do tempo que a gente tem que analisar, inclusive, é até mais do que 5 anos, entendeu? Pode ser 5, pode ser 10 anos, por isso que é interessante a gente ter na mão a discussão dos fundamentos da empresa. Para esse modelo do agronegócio, pensando no investidor, talvez eu analise 5 anos seja de bom tamanho. Para um negócio de uma usina, por exemplo, hidrelétrica, ou uma usina de energia, seja lá o que for, eu preciso analisar um prazo de 10, 15 anos, por exemplo. Entende a diferença? A nossa planilha de modelagem financeira que a gente tem lá, que é aquela pronta, a mais bonita, Per- ela... Perfeito. Oi? Pode falar. Não, Tá me não, pode, ouvindo? pode concluir. Desculpa. Ah, tá. Aquela planilha que a Não, gente já não, eu só tem, ia comentar o seguinte, que o valor da perpetuidade de uma usina muda também. totalmente. E só para concluir o que eu estava falando, aquela planilha que já vem pronta, ela serve muito para varejo, serviço, indústria, vendas recorrentes. Mas esse outro modelo que a gente está trazendo para vocês, que é esse daqui, ó, que vocês podem simplesmente chegar aqui de forma bem fácil, botar aqui, ó, pá, tantos anos para frente. Claro, vocês vão ajeitar a premissa, né? Botar aqui, ó, tantos anos para frente. Isso aqui vai servir muito para a gente para projetos de longo prazo, que vão principalmente hidrelétricas, concessões do governo, projetos de infraestrutura que são muito longos, por exemplo, entendeu? Usem essa estrutura aqui que é mais dinâmico. Mercado institucional, bancos de Perfeito. investimentos, grandes empresas utilizam essa formatação demonstrativa um embaixo do outro, tudo dentro de uma mesma aba e os anexos aqui também do lado, como vocês estão vendo. Tá bom? Mas uma coisa até que eu não tinha comentado, que eu realmente lembrei agora, foi essa questão do seguro do Show de RED. bola. Até o, Obrigado, Lucas. até o Daniel colocou aqui, né? Tipo, risco de queda, o valor do dólar, mercado futuro, e cara, tudo isso impacta. E é algo, inclusive, bem colocado aqui também, porque essas premissas, por exemplo, de receita, por isso que é importante estar aqui discutindo junto, ó, quais são as outras premissas que falta para a gente colocar? Variação cambial, que é importante, como você mesmo colocou. E isso é um indexador de precificação que você vai colocar sobre a receita, por exemplo, tá? Você vai dolarizar essa receita, mas aí um outro ponto de atenção que é importante também, tá? É que quando a gente for dolarizar, aí tem dois questionamentos que a gente tem que fazer. Existem aí saber trabalhar, né, com os fundamentos da cultura que a gente está trabalhando. E não só da cultura em si, mas também da região. O que eu estou querendo dizer com isso? Que talvez na região que a gente tem aqui não tenha muito impacto essa questão da dolarização, variação cambial e etc. Mas pode ser que em Goiás, São Paulo, que são estruturas maiores, tem ali o fluxo do RED também, que tá casado com o preço externo, né? Tem um impacto na precificação.
Não só precificação, mas talvez custo. Custo nem tanto, mas o preço de venda sim, principalmente para exportação. Mas são duas premissas, ó, que geralmente vocês estão vendo, ó, grifar aqui, que a gente não trabalha lá naquela planilha. São negócios totalmente diferentes de serem trabalhados também. Entenda que esse hedge, como é que eu vou impactar esse hedge na modelagem financeira? Ele vai sair como uma despesa num fluxo de caixa ali não operacional, ou seja, no fluxo de caixa, muitas vezes a gente poder até considerar como um fluxo de caixa de financiamento, tá? Dependendo de como for. Claro que se o hedge for rentável, ali vira um fluxo de investimento, né? Um retorno sobre esse investimento. Mas essa saída, que é uma proteção de capital, ou seja, eu estou financiando ali o recurso, né, a operação da empresa, eu estou querendo travar esse risco. Então, isso vai entrar na modelagem como não entra em DRE, tá? Mas vai ser um valor importante para ser analisado na geração de caixa, o que dependendo do tamanho do hedge que for feito, da segurança que for feita, o que acontece na prática? Dependendo do tamanho, eu vou ter que trabalhar com mais hectares, porque eu não posso, entendo o seguinte, ó, por essas particularidades, é importante eu trabalhar com a DRE no agro? Mas dependendo do negócio, o fluxo de caixa, ele é muito mais importante. Perfeito? Ou seja, o fluxo de caixa para a gente, quando a gente está trabalhando seguro, quando a gente está trabalhando hedge, está trabalhando variação cambial, para a gente é muito importante. Por quê? Porque dependendo do tamanho do negócio, a variação cambial impacta a amortização, depreciação, isso é relativo, dependendo do tamanho. Mas o fato para esse estudo de caso, a priori, ele não vai ter seguro de hedge, porque o capital está baixo. Ele não vai ter variação cambial, foi uma premissa que a gente já definiu, porque a região aqui que a gente atua não tem muito impacto da precificação fora. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu já tive uma experiência em bolsa já há um tempo atrás, que eu já operei, por exemplo, milho futuro. E aí você opera aqui na B3, mas o preço ele está casado com lá fora, né? E está acontecendo o que agora, ali naquela região de Goiás, Mato Grosso, etc, né? Não só o milho, mas o preço da soja, não sei se é só soja ou se é o milho, mas eles estão caindo bastante. E aí agora é que vai começar o fluxo. Aí o que que a gente vê nessa época, né? É o fluxo mesmo ali de fazendeiro mesmo comprando um mini contrato, por exemplo, desse fluxo, né, da B3. Para quê? Para proteger a safra. E tem uma coisa interessante que posso até mostrar para vocês aqui, para quem ainda estiver com a gente, né? Por curiosidade, você tem sim e deve fazer o cálculo desse hedge, desse seguro, tá? E geralmente, como é que a gente faz o cálculo desse hedge do seguro? Vamos supor que você trabalhe com o milho, né? O milho, pessoal, o contrato futuro de milho, se você olhar, por exemplo, na B3, até vou compartilhar com vocês aqui a tela, ó, compartilhar aqui com a tela inteira, que é uma coisa interessante que geralmente a gente não trabalha ali na operação. Vocês estão vendo aqui o meu Google, aqui a internet? B3, milho. Ok. Ó, milho futuro. Ó, você vem aqui. Opa, deixa eu colocar o Google aqui que é melhor. Ó, B3, milho futuro. Você vem aqui, ó, milho futuro na B3. Aí você vem características do produto. Aí tá aqui, ó. O que acontece? Esse é o ticker, ou seja, o milho em grãos, 450 sacas, ou seja, um contrato que é um lote, vamos falar dessa forma, ele protege aqui 420 sacas, né? Aí você faz a conversão, que é equivalente a 24 toneladas, eu vou fazer essa conversão em hectares. Então, Lucas, quanto é que custa para me proteger um hectare do milho? É factível? Não é? É algo para a gente entender. E só para vocês terem uma ideia em termos de negociação, aqui tem, né, algumas vantagens. Ó, protege o produtor contra oscilações de preço, possibilita alavancagem, transparência no preço da posição, evitando o risco de oscilação não esperado, que é algo que de fato a gente utiliza, né? E aqui tem algumas características semelhantes, é usado pela indústria, óleo vegetal, farinha, fubá, etc, etc, etc. E se vocês forem ver, que é bacana, vocês vão ver que, como é que eu posso dizer? Todo dia, vários fazendeiros, casas de hedge, bancos, instituições vão comprando esses contratos futuros para operação. Eu vou até dar um Ctrl T aqui para abrir uma nova aba, vou estar aqui na Invest. Aí você digita aqui, ó, commodity, tá aqui commodity, ai meu Deus, notícias, commodities. Se você for procurar, que é interessante, tanto para agropecuária quanto para. Cadê? Olha aqui para ver se tem. Não tem. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui agora. Ações, carteiras, commodities. Deixa eu ver se ele vai. Quero ver as. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo o lugar errado, ó. Tá aqui commodities. Ó,
Milho Chicago. Muitas vezes, pessoal, o preço do milho daqui, por exemplo, você está estudando o agro, ele é muito parecido com o do internacional, tá? Na verdade, ele segue o fluxo. Então, o que é que está acontecendo? Ó, período de queda, acabou a safra, aí o que é que vai acontecer? Começa a safra agora. Aí aqui eles começam a fazer o quê, ó? O mercado agro, para vocês entenderem que vocês estiverem discutindo aí com algum cliente, etc., ele é de ciclo. Se você pegar aqui o mês, ó, ele desce, sobe. Ele não é muito errático, como o dólar, como a bolsa, etc. Então veja que em determinadas épocas do ano, ó, ele vem de um fluxo de queda, ó, commodities atingindo o menor preço e agora começa a safra de volta. Aí sobe, começou o movimento de subida, ó, desde fevereiro, ó. E aí eles vão tomando head, ó, vão tomando head, vão tomando head. Se a gente for colocar aqui, ó, o milho, falando de Brasil, não sei se ele vai aparecer aqui, CCM, aqui, ó. Por exemplo, ó, hoje o milho, como é que tá o milho no Brasil hoje, né, ó? Pegar aqui um mês, ó. Ele vinha muito baixo, não, aqui tá em mês, né? Pegar dia, ó. Ele caiu e vai começar a subir agora, ó, seguindo também a estrutura lá de fora. Quanto é que tá a saca? 68. Entenda bem essa conta, tá? Já está terminando, pessoal. Sei que tá um pouco mais tarde, mas a gente está finalizando. Ó. 58,71. Então, beleza. Se a saca tá 58,71, eu venho para cá e faço o quê? Ó? O tamanho de um contrato é o quê? 450 sacas. O que é que significa dizer? Que eu vou ter aqui, opa, ó, 450 Vezes cinquenta sacas e oito vezes 58. Eu preciso ter em caixa da empresa R$ 26.000 para proteger 450 sacas, opa, de milho. Pergunta que não quer calar. Quantas sacas dá em 1 hectare? A partir disso é que você vai começar a fazer o 70. cálculo do RED, perfeito? É a partir disso que Entendi. você vai fazer o cálculo do RED. E para onde é que vem esse valor? Capital de giro. A gente sabe que é difícil, talvez, não ser ao certo, tá? Essa prática de seguro para proteger, porque assim, empresas maiores e o agronegócio, como também tem mais dinheiro, a gente sabe que é mais fácil ali no mercado futuro, no mercado de bolsa e comprar um contrato futuro, um contrato cheio. E aí ele se protege. E aí é uma das premissas do agronegócio também, derivado disso aqui, ó. Preciso esmiuçar essa conta. Isso aqui, pessoal, é um fundamento do estudo de caso. É uma premissa do estudo de caso. Perfeito? Não faz estudo de caso sem isso. Mesmo que o cara não tenha capacidade de ter head, ou sei lá, de segurar a operação e etc., cara, faz esse cálculo, deixa pelo menos zerado, mas para saber, até para entregar valor para o cara que você analisou isso daí. Qual é o grande lance também? Aí vem a variação cambial, que a gente pode falar a variação seja do câmbio ou seja do hedge. Que aí o negócio, o buraco é mais embaixo, né? Fica mais interessante. Por quê? Porque o que acontece na prática? Se o contrato futuro hoje você está comprando a 26 mil, por exemplo, que é justamente essa cotação que está aqui para a gente, de hoje, ó, e o pessoal está começando a comprar, ou seja, já está tendo uma variação, concorda? O preço ele já está subindo. Quem está comprando aqui já está redeando positivo. Então já está ok. Ou seja, aí tem o que a gente pode chamar da variação, seja cambial ou da variação da volatilidade do hedge. E isso é o quê? É uma receita não operacional do negócio. Ou seja, ele literalmente está protegendo as sacas da empresa. Qual é o movimento real? Ele espera o período de saca acabar. O que é que vocês precisam entender? Na prática, quando existe um movimento em que a safra ela está acabando, ou seja, a colheita ela está acontecendo, e aí a safra ela vai estar sendo realizada e a venda vai acontecer, o que é que significa na prática? Que ninguém precisa mais redear mais Baixa o nada, preço. perfeito? Ou seja, o E seguro não baixa vale o a pena preço. e baixa o preço. Então, ou seja, é como se os caras tivessem que vender aqui, ó. Eles compram um hedge no começo e eles começam a vender mais ou menos aqui, ó. No período, por isso que é interessante, pessoal, entenda a complexidade do agro, né? Porque o que acontece, ó, enquanto vocês têm aqui esse período, ó, 120, 150, eu começo o hedge no dia zero. O hedge, pessoal, ele é inclusive, tá? É um anexo aqui embaixo. É uma aba anexo. Você tem que fazer, tá? Então, o que acontece? Você começa aqui no intervalo de 150 dias para essa safra, começa a fazer o hedge. O que é que vai acontecer? Lá para o dia metade ou quando estiver perto da colheita, que tem uns fluxos aqui, ó. Uma coisa interessante também que eu não coloquei aqui, tá? Mas dando a dica para vocês, dentro do agro, vocês precisam estudar o que está dentro desse prazo, do 0 ao 30 dias, aos 60 dias, ao 90, aos 120, aos 150. Por quê? Aqui é a colheita e a venda, aqui é a finalização do hedge, aqui eu termino o plantio, aqui é a maturação,
não. Aqui eu vou estar me preparando para a colheita, eu vou ter que vender o hedge, desfazer da posição nesse intervalo e fazer a venda. Então, cada intervalo de tempo desse, ele tem uma história, ele é uma premissa de negócio. É isso que eu quero que vocês entendam, ele é uma premissa de negócio. É por isso que acontece isso daqui, ó. Lucas, isso aí é vozes da tua cabeça, tá tirando isso da onde? É exatamente isso aqui, ó. Por que que sobe, por que que desce? Porque a safra acaba, Viu, a safra Lucas? começa. Oi? Não, só para agregar um pouco, me parece o seguinte, ó, que se em tempo de colheita, onde que você não tem armazém suficiente, o pessoal vem e geralmente o preço cai. Então, me parece Exato. que é o melhor momento para você fazer o hedge para o momento futuro. Momento futuro. Concorda? Sim. O melhor momento para você começar o hedge é quando a colheita acaba, que você compra barato. A colheita acabou, e existe um padrão cíclico no mercado, então se a colheita acabou, o preço da saca está mais barato. Ok, Como é que eu ok. vou proteger o que não tem valor? É igual o seguro de carro, né? Quanto mais alto, quanto mais caro o carro, maior o seguro. Da mesma Isso aí. forma, quanto mais valorizado está a saca, ou seja, quanto é que mais valoriza a saca? Quando de fato a gente vê que a produção ela está dando certo. Então, se a produção universal, né, geral do segmento, do setor, ela está puxando em prol um denominador comum de tá dando certo, não está tendo riscos e etc., seja risco climático, risco tributário, ou seja lá qual risco que seja, fiscal, sei lá, ambiental e etc., mais caro vai valer, valoriza. É preço. É Sim. preço. Existe um preço certo para isso? Não, mas o fato é que valoriza. E aí é a questão do seguro. Então, é daqui também que vocês É vão por estar isso, estudando essas premissas. É por isso que o grande empresário rural, vamos dizer assim, aquele que tem o armazém dentro da área, ele segura, ele não vende lá na colheita, ele vende no intervalo quando o Exatamente. preço está maior. Exatamente. Exatamente. Por isso que isso aqui, ó, importante entender esses prazos aqui do agro, tá? E para finalizar, pessoal, depois dê uma pesquisada, calculem, porque assim, as commodities ela tem para outros segmentos também. É milho, é soja, é chocolate, sei lá, agropecuária, boi, café, algodão, entendeu? Então, assim, muitos delas estão correlacionados com lá fora, com o preço de fora, que impacta muito o preço daqui. Por fatores climáticos, coisas importantes também no agro, fatores climáticos. Existe uma ordem e uma razão de começar uma cultura primeiro em detrimento da outra, tá? Isso é muito importante. Então, fazendo até uma espécie de resumo, quais são as principais dicas e hobbies para fazer um fechamento aqui, tá? Ó, observações do agro. Tá aqui, ó, seguro de hedge e variação cambial. Dois pontos. O segundo ponto é entender os ciclos de tempo de plantio e colheita, que é muito importante. O terceiro ponto é entender dentro dos ciclos cada fase do processo de produção, porque isso impacta tanto o hedge e impacta também capital de giro. O quarto ponto que é importante para aquilo que a gente falou, quebra, vamos falar dessa forma, ó, quebra de safra. Analisar também riscos, assim, riscos climáticos, ambientais e etc. Isso também é algo que é muito importante também, tá? Tem também um fator que a gente comentou, que é a variação cambial. A gente tem também outro fator, que é a necessidade de capital de giro por cultura. Outra, analisar bem as culturas que estão sendo trabalhadas. Olha só o tanto de particularidade diferente que a gente não encontra no varejo no modelo comum, entendeu? É muita coisa diferente para ser analisada. Outro fator importante, analisar receita, custo e resultado por cultura e unidade de medida único. Ou seja, vai ser hectares, não vai ser algo que é para se avaliar. Perfeito? Vi aí que Benício levantou a mão, né? Pode falar, Benício. Desculpa. Não levantei não, tá? Tranquilo. Ah, Tô show, seguindo aqui. show. Manda bala. Beleza, O, pessoal. Pode falar aí. o Lucas e Ivan aqui, posso agregar mais uma lá? Mais uma Pode, fala lá. variável lá embaixo? Que é o Pronto, vai, pode seguinte, falar. ó, vou tentar te explicar. Normalmente o pessoal, por exemplo, colhe e ele vende aquilo que ele precisa naquele momento, tipo para fala, suportar os custos. E aí ele fica esperando o melhor momento do commodity, entende? Da variação do dólar e tal, para daí Sim. fechar também. Isso é muito importante.
Não é que ele vai lá e em 90 dias ele fixa. Ele só deixa lá para daí, num segundo momento, ele decidir quando é que ele vai vender. Perfeito, é isso mesmo. Show? Faz total sentido Tem também. casos, tem casos que eu 3 anos lá. Tu tinha Ó, comentado de um link lá no início Não sei como é que a gente pode. do treinamento. como é, Christian? Pode repetir? No início do treinamento, você havia comentado sobre que iria fazer indicação de um dos links sobre, acho que acredito, sobre os impostos que você havia captado. Os impostos, né, assim, eu Você peguei, comentou de um site. né, isso. Os impostos eu peguei foi um benchmark, né, de um player, que é esse daqui, ó, é a SLCE3. A SLCE3 é justamente, é milho, soja e alguma coisa a mais lá. Enquanto é que eles estão pagando de imposto sobre lucro? 3 ponto alguma coisa, até coloquei aqui em cima, ó. Cadê? 4,5. Só que isso Isso é aí é um benchmark. uma pessoa jurídica, né? Esse é um benchmark, tá? Mas para cada estado, até coloquei aqui como observação, tá? Não tem um imposto certo ou errado, porque tem muito benefício fiscal também, tá? Só para você ter uma ideia, aqui no estado do Ceará é proibido você, fugindo um pouco do assunto aqui, né? Falamos de imposto, mas também tem benefício fiscal aqui, mas que talvez em outras regiões não tenha. Mas aqui, por exemplo, você não pode usar drone agrícola, entendeu? Em outros estados pode, aqui é proibido. Então, assim, você que está trabalhando no agro, o fator produtivo, o conhecimento das leis é muito importante. Pra você ter uma ideia, né? Às vezes você pode precificar um projeto errado por conta disso. E parece que tem muita gente que não sabe, entendeu? Essas são aqui, são pontos bem particulares que a gente de fato não está acostumado a encontrar aí no mercado afora, de fato. Isso é muito relevante, tá bom? E até depois é até interessante, são particularidades até para vocês anotarem para trabalhar num cliente. Tá bom? E para finalizar, pessoal, o Daniel aqui perguntou lá em cima, tá? Quanto você cobra por modelagem? Qual a variação de faixa de preço? Acredito que ele esteja falando isso aqui sobre o projeto, né? Cara, depende. Geralmente, você pode cobrar 30 mil, 20 mil, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da complexidade. Geralmente, o agro tem um período, não é só você digitar ali as premissas, né? O agro ele envolve várias coisas a mais, de levantamento de dados, levantamento de premissas e etc. Perfeito? É bem mais complicado. Show? Show de bola, hein? Parabéns, que aula. Muito bom. Beleza? Mas assim, você pode cobrar pelo tamanho do faturamento, você pode cobrar pela a complexidade, né, do trabalho, você pode cobrar, exemplo, Lucas, por exemplo, esse projeto agro aqui, né? Esse projeto agro, a perspectiva é de faturar o quê? 11 milhões ano, né, ou mais. Vamos falar aí, se eu botar a média de 1 milhão mês, né? Geralmente você pode cobrar 12 mil mês, por exemplo. 12, 15 mil mês. Para chegar aí até final 12, 10 mil no mínimo aceitável, entende? De precificação. O que geralmente vai dar em 1%. Que geralmente, pessoal, o trabalho de consultoria, assessoria, vai de 1 a 3, 5% do faturamento da pessoa, depende da complexidade. Não vai fugir muito disso, entendeu? Mas claro, você não vai também vender uma modelagem por 3 mil, né? Se o cara faturar 500 mil, não vou vender uma modelagem por 5 mil, mas é uma referência de você vender aproximadamente por 10, 15 mil mês, mais ou menos. Perfeito? Essa é uma base, né? Claro que você vai ter. Entenda o segmento do negócio, tá? Primeiro, porque isso aqui é uma magnitude de projeto totalmente diferente. Se você for vender para um cara pequeno, Simples Nacional, é um cara menor, aí você vai cobrar, tipo, 5 mil reais. Por quê? Nível de complexidade, varejo, atacado, indústria. Coisa mais fácil do mundo, às vezes, é você levantar as premissas. E a nossa planilha lá já pronta, ela já ajuda muito. Mas quando você tem trabalho de maior complexidade, como isso aqui, que é uma estrutura diferente, que inclusive a planilha é diferente, nesse caso, realmente você tem que usar uma outra precificação. Precificação é um high ticket, né? Geralmente, empresas pequenas faturam até 300, 500 mil reais. Você faz por 5 mil, é, 4 mil, mas você não vai cobrar 3 mil, 5 mil reais para um cara que fatura 1 milhão, mesmo sendo de varejo, entende? Essas percepções de valor é que no dia a dia, nas negociações, a gente tem que entender. E sempre é bacana, que é um exemplo prático da vida real, a gente cobra, para finalizar aqui, né, com vocês. Entenda como se fosse uma implantação de sistema. Você cobra uma paulada para fazer a implantação da modelagem nas empresas e depois você faz tipo uma manutenção.
uma recorrência, é como se fosse um conselho, uma governança corporativa. Ah, Lucas, cobrei R$ 12.000 numa implantação da modelagem financeira, 15 mil. Beleza, cara, te passei 3 meses, 2 meses, 4 meses te cobrando isso. Mas para eu te ajudar agora na tocar as atas de reunião, reunião de resultado, para estar tudo pronto, você cobra uma recorrência de 4 mil, de 3 mil, de 5 mil, igual a implantação do sistema. Perfeito? Alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar aí? O Lucas, eu só tenho uma informação para assim. Lá no início, o hectare, lá você tinha colocado, acho que 4.400, era em valor isso? É, Você em pode valor, voltar lá? R$ 4.400 O hectare. o hectare. Deixa eu voltar aqui. Isso aí é Nordeste, Cadê? né? Nordeste, interior do Ceará. Assim, só a título de informação, tá? Eu fico aqui no Paraná. Ah, legal. Sabe É, quanto que está aí tá. aqui? Quanto é que tá aí? 5.000 sacos de soja, 5.000 sacos, por exemplo, soja, por alqueire. Então, daria 2.500 sacos de, mais ou menos, é Hum? 2,4, né? Então, dá Isso. 2.500 vezes... 2.500 vezes, dá 50 mil, em vez ali de 5.000 sacos, dividido por 2,4, dá 2.083 por hectare, vezes 220 hectares, né? Perfeito. É. Que dá quanto por hectare, mais ou menos? Peraí, me perdi. 5.000 vezes, agora sim, vezes R$ 100, vamos dizer assim. Isso é 500 mil alqueire, dividido por 2,4. 208 mil alqueire. 208 mil vezes 220. 45 milhões. Mas qual é o custo do hectare? Que eu acho que ficou alto aí. 208 mil. Vixe, tá caríssimo. Será que é isso tudo? É isso aí. Pode ser região também, né? Aqui, na verdade, Não, inclusive, região. esse preço de 4.400 é o terreno sem nada, tá? Ainda vai ter que ser desmatado, trabalhado, entendeu? Por isso que o preço tá barato, Ah, entendi. Não, aqui não entendeu? tem mais isso. Tudo já, Ah, eu acho que tudo aí já é bem já, azeitado. Exatamente, exatamente. Que eu acho que já tudo aí passou. já é. Mas é região, a região aqui é muito. Deixa eu só um minutinho. Mas a terra aqui é muito cara, né? Aí é uma outra dinâmica, né? De negócio em si. Deixa eu só pagar isso É. aqui. Aí, realmente aí é outra dinâmica de negócio como um todo, né? Não dá pra gente, sei lá, até nem comparar, né? Às vezes com a estrutura que a gente tem. Porque geralmente os terrenos já estão todos azeitados, já tá tudo Acho que é pronto. capaz. E ele tem um valor de venda que às vezes não é em cima do fluxo de caixa ali, sabe? Ele tem um valor de venda já definido em saca, sabe? Entendi. É isso aí. Mas, Alô? pessoal, Então, vocês estão me bacana, ouvindo bem? mas valeu muito, hein? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Show? Eu escuto bem. Perfeito. Show. Pois, pessoal, é isso, tá? Agradecer a participação de vocês. Para quem pôde participar hoje, vai estar gravado também lá. A gente vai subir lá para a plataforma, tá? Para vocês olharem, para vocês verem também como é que tá aí a aula. Obviamente, também ter acesso, só um minutinho aqui, ter acesso também ao material, beleza? Que é importante. Então, acho que espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai estar lá disponibilizando para vocês também. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Beleza?